Em uma pequena cidade, isolada por montanhas e marcada pelo silêncio de um tempo que parece ter parado, algo extraordinário começa a acontecer. O vento carrega uma sensação de mistério nas ruas desertas e os habitantes vivem suas rotinas sem pressa, como se o mundo ao redor fosse imune às mudanças. Mas, em uma casa simples, algo inesperado está prestes a mudar tudo. João, um menino de apenas 4 anos, era conhecido por sua natureza curiosa e um sorriso contagiante. Ele era o típico garoto de sua idade, adorava brincar no quintal, explorar os arredores e fazer perguntas que pareciam não ter fim. No entanto, o que aconteceu em um dia comum no início de setembro de 2025 desafiaria qualquer explicação lógica. Foi durante o jantar, enquanto a família estava reunida ao redor da mesa, que a primeira palavra estranha saiu de sua boca. Sua mãe, Maria, o olhou com os olhos arregalados. João, sem qualquer razão aparente, começou a pronunciar palavras que ninguém na sala jamais tinha ouvido. Eram sons incompreensíveis, mas havia algo diferente na maneira como ele os falava. Uma fluidez que não condizia com a idade ou o desenvolvimento de uma criança de 4 anos. A mãe, tomada pela surpresa, tentou ignorar o que acabara de ouvir, mas a sensação de que algo estava errado a consumia. João não parava de falar. As palavras eram como se carregassem um peso, um eco de algo muito antigo. Maria, assustada, se levantou e correu até seu marido, José, para contar sobre o que tinha acontecido. Mas, antes que ela pudesse falar, João falou novamente, desta vez em uma língua completamente estranha, algo que parecia saído de um livro antigo. A língua aramaica. Era um idioma perdido, uma língua que remonta aos tempos de Jesus. Mas como uma criança de apenas 4 anos poderia falar algo tão incomum? Maria, agora aterrorizada, correu para procurar mais respostas. Foi quando, para sua surpresa, João olhou nos olhos de sua mãe e disse uma frase que mais parecia uma profecia. Eu vi o que acontecerá. A verdade está naqueles que sabem escutar. A revelação será feita. Maria, ainda sem palavras, começou a questionar tudo o que conhecia. Como poderia seu filho saber de algo tão profundo, algo que jamais poderia ter sido aprendido por uma criança tão jovem? O primeiro passo do mistério havia sido dado. João estava prestes a revelar algo que não só desafiaria as leis da física, mas também mexeria com as fundações espirituais e históricas de toda a humanidade. À medida que os dias passavam, os acontecimentos se tornavam cada vez mais inexplicáveis. A cidade, até então tranquila, começou a perceber algo estranho no ar. Maria, a mãe de João, tentava lidar com as palavras que ele começava a proferir, mas logo percebeu que aquilo não era uma simples fase ou algo passageiro. João, de alguma forma, sabia de acontecimentos que jamais poderiam ter sido conhecidos por uma criança de sua idade. Em um dia de sol, quando o menino estava brincando no jardim, ele se aproximou de uma velha árvore e começou a falar novamente. Mas dessa vez, suas palavras eram mais claras. A sabedoria está oculta nos detalhes. Aqueles que buscam verão a luz, mas ela só será revelada aos puros de coração. Maria, perplexa, não conseguia entender. O que significavam aquelas palavras? A revelação de uma criança tão jovem, falante de uma língua extinta e cujas palavras pareciam carregar um peso muito maior do que qualquer um poderia imaginar, parecia desafiar a própria lógica. José, seu marido, que inicialmente havia se mostrado cético, também começava a se preocupar. Ele sabia que algo muito mais profundo estava acontecendo. Mas o quê? De onde João teria aprendido aquilo? Eles começaram a questionar todas as fontes de influência ao redor do menino. Não havia livros antigos na casa, nenhum contato com pessoas que pudessem ter ensinado-lhe tais palavras. Mas o mistério não parou por aí.
Certo dia, João estava sentado à mesa, brincando com seus brinquedos, quando começou a cantar uma melodia que ninguém jamais tinha ouvido antes. A música parecia ancestral, com uma melodia melancólica, como se fosse algo transmitido através de gerações. Ele cantava com um tom suave, quase hipnótico, enquanto sua mãe, temerosa, o observava de longe. Foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. João parou de cantar, olhou fixamente para sua mãe e, em um tom sério, disse: "Em breve você verá o que está por vir. Aqueles que não ouvirem a verdade serão apagados da história." As palavras do menino ecoaram na mente de Maria, que sentiu uma sensação desconfortável de que algo muito maior estava em jogo. João não era apenas uma criança falante. Ele parecia carregar em si a sabedoria de tempos passados, algo impossível para um garoto de sua idade. Foi quando começaram a surgir perguntas. Seria João uma espécie de médium, uma criança com a capacidade de se conectar com uma força sobrenatural? Ou talvez ele estivesse sendo influenciado por algo que eles não podiam entender, algo além de sua compreensão humana? Enquanto Maria tentava encontrar respostas, o comportamento de João foi se tornando cada vez mais peculiar. Ele não se limitava apenas a falar palavras antigas ou cantar melodias do passado. Ele parecia, de alguma forma, conectar-se com figuras históricas, mencionando personagens e eventos que ninguém poderia ter lhe ensinado. Ele falava com uma familiaridade assustadora sobre os apóstolos de Jesus, sobre cenas das Escrituras, como se ele tivesse presenciado tudo pessoalmente. Era como se uma porta do passado tivesse sido aberta e João fosse o único capaz de atravessá-la. E então algo aconteceu que mudaria tudo. João falou uma frase que, ao ser pronunciada, gelou o sangue de Maria. "Eu sou o herdeiro da verdade. A língua que falo não é só minha, mas de todos aqueles que vieram antes de mim." O que significava aquilo? O que João estava tentando dizer? E o mais perturbador de tudo, como ele sabia disso? Como uma criança poderia afirmar com tanta certeza que carregava um legado de milhares de anos? O mistério estava se aprofundando e ninguém parecia saber até onde ele poderia chegar. O comportamento de João continuava a ser um enigma para sua família e para a comunidade. Maria, ainda tomada pela confusão e medo, começou a buscar respostas de todas as formas possíveis. Ela conversou com padres, curandeiros locais, até mesmo com estudiosos da cidade, mas ninguém parecia ter explicações para o que estava acontecendo com seu filho. José, por sua vez, tentava lidar com a situação de maneira mais lógica, insistindo que tudo não passava de um fenômeno psicológico ou, quem sabe, uma fase peculiar de desenvolvimento infantil. No entanto, a cada dia que passava, o comportamento de João parecia ir além de qualquer explicação razoável. Certa manhã, Maria decidiu levar João até a biblioteca local, onde o bibliotecário, um senhor de idade chamado Edgar, poderia ter algumas respostas. Edgar era conhecido por seu vasto conhecimento sobre textos antigos e línguas esquecidas. Quando Maria contou a história do filho, Edgar ficou em silêncio por alguns minutos, antes de fazer uma proposta que ela jamais imaginaria. "Talvez o que você esteja vivenciando seja algo muito maior do que imagina", disse Edgar, com um olhar penetrante. "A língua que seu filho fala não é desconhecida para mim. Eu já ouvi falar de algo semelhante em textos antigos. Há séculos, alguns falam sobre pessoas especiais que podem reencarnar com o conhecimento de outras vidas." Maria, surpresa, pediu mais explicações. Edgar, então, revelou a existência de uma lenda antiga sobre crianças que reencarnavam com memórias e habilidades de vidas passadas. Ele falou sobre casos isolados ao redor do mundo, onde crianças pequenas demonstravam habilidades incomuns, falavam idiomas esquecidos e, em alguns casos,
profetizavam eventos que aconteciam posteriormente. No entanto, ele foi claro. Não havia provas concretas para essas histórias, apenas relatos transmitidos de geração em geração. Os cientistas e estudiosos sempre tentaram desmentir essas experiências como ilusões ou fenômenos psicológicos, mas a inquietação de Maria apenas cresceu. De volta para casa, Maria e José tentaram, com base em todas as informações que tinham, procurar uma explicação racional para o que estava acontecendo com João. No entanto, a cada tentativa de explicar, algo mais misterioso acontecia. João, ao ouvir uma conversa sobre o possível significado das palavras que ele proferia, se virou para sua mãe e disse calmamente: "Não há explicação para o que está vindo. Apenas prepare-se para ver a verdade." Maria ficou perturbada. Como poderia uma criança de 4 anos falar sobre verdades tão profundas e obscuras? Como ele sabia de algo que sequer faz sentido para adultos que passam suas vidas estudando a história e a religião? A cada nova palavra que João pronunciava, uma sensação de dúvida e incerteza crescia. O menino começou a mostrar mais comportamentos estranhos. Ele sabia detalhes sobre locais e figuras históricas que Maria nunca lhe havia contado. Ele falava sobre os tempos de Jesus e mencionava nomes de apóstolos e eventos históricos com um nível de precisão que desconcertava qualquer um que o ouvisse. José, embora ainda tentando racionalizar a situação, começou a se perguntar se seu filho realmente estava manifestando algo além do que poderia ser explicado. Ele passou a procurar respostas em livros de história, buscando qualquer referência que pudesse explicar esse fenômeno. Mas a cada página que folheava, mais ele se via perdido, sem uma resposta que fizesse sentido. Em uma noite, quando João estava brincando sozinho no quarto, ele começou a falar de uma maneira diferente. Seus olhos, normalmente inocentes, pareciam mais profundos, como se carregassem um peso antigo. Ele falou sobre um evento que mudaria a história, algo que aconteceria em breve e que estava ligado ao despertar de uma nova era. Tudo está se conectando. A profecia se cumprirá. Não há como voltar atrás. O que foi dito há milhares de anos será visto agora. Maria e José, sem saber o que fazer, começaram a duvidar da realidade que estavam vivendo. O que estava acontecendo com João? Ele realmente possuía o conhecimento de uma vida passada? Ou havia algo mais sinistro em jogo? O mistério estava se tornando cada vez mais incompreensível, e a linha entre o que era real e o que era sobrenatural começava a desaparecer. A tensão na casa de João estava a ponto de transbordar. Maria e José, cada vez mais inquietos com o comportamento do filho, já não conseguiam mais se concentrar no cotidiano. Eles estavam profundamente envolvidos na busca por respostas, mas quanto mais investigavam, mais as perguntas se multiplicavam. Naquela noite, algo muito mais estranho aconteceu. João, que normalmente ia para a cama cedo, se recusou a dormir. Ele estava sentado em sua cama, com os olhos fixos na parede, murmurando palavras que não faziam sentido para qualquer um. Maria, com o coração apertado, se aproximou do filho, querendo entender o que estava acontecendo. Mas quando ela se abaixou para ouvir, João disse, com uma calma assustadora: "Você se lembra de quando a cidade de Jerusalém foi destruída? Eu estava lá." Maria congelou. Essas palavras, que saíram de uma criança tão pequena, estavam além de tudo o que ela poderia imaginar. Como João poderia saber de algo tão distante e tão trágico? Ela sentiu um arrepio na espinha e procurou encontrar uma explicação. Poderia ele ter ouvido isso em algum lugar? Mas não. Maria sabia que isso não fazia sentido. Seu filho nunca tinha sido exposto a uma conversa sobre a destruição de Jerusalém. José, ao ouvir aquilo, entrou no quarto com o semblante sério. Eles estavam lidando com algo que ia além de qualquer explicação simples. Mas o que realmente deixou todos em choque foi o que aconteceu em seguida.
João começou a falar em aramaico novamente, mas desta vez suas palavras não eram apenas uma repetição da língua esquecida. Ele disse algo que arrepiou os dois até os ossos. Com um tom grave e uma expressão quase de sabedoria, ele falou: a destruição de Jerusalém não foi o fim. O que se perdeu naquela cidade retornará. O tempo não passou para todos. Há aqueles que esperam a revelação e ela virá com a verdade. Maria e José não conseguiam processar o que ouviam. Como uma criança poderia falar sobre eventos tão específicos de uma maneira tão profunda? E o que significava o que se perdeu naquela cidade retornará? O que estava sendo revelado ali, naquele momento, não era apenas um fenômeno sobrenatural, era uma profecia. A primeira reação de José foi a de buscar uma explicação racional. Ele se lembrou de todas as suas tentativas de buscar respostas lógicas para o comportamento de João, mas agora isso parecia impossível. Ele não sabia mais o que pensar. As palavras de João eram claras, mas incompreensíveis. Maria, por outro lado, estava cada vez mais convencida de que aquilo era uma mensagem maior do que eles poderiam entender. Ela estava começando a aceitar que João era, de alguma forma, uma ponte entre o presente e o passado, um canal para um conhecimento perdido. Na manhã seguinte, o clima na casa estava denso. João parecia normal, como se nada tivesse acontecido. Mas algo dentro de Maria e José havia mudado. Eles estavam agora cientes de que o que estava acontecendo com seu filho não era algo passageiro, e sim um acontecimento com implicações muito maiores. O menino, no entanto, não parecia incomodado com os eventos das últimas noites. Ele parecia viver em um mundo à parte, um mundo onde o tempo não era linear e onde as palavras que ele falava eram parte de uma história muito mais antiga. Quando Maria lhe perguntou timidamente sobre as palavras que ele havia dito, João apenas sorriu e respondeu: eu não falo sozinho, há outros comigo. Essas palavras causaram um calafrio em Maria. Como assim? Há outros comigo? De quem ele estava falando? A revelação que João havia dado não apenas aumentava o mistério, mas também criava uma sensação palpável de medo. O que o menino sabia? O que ele estava tentando comunicar? As respostas pareciam cada vez mais distantes, como se estivessem sendo sussurradas de um lugar muito além do alcance deles. Maria e José estavam diante de uma escolha: continuar procurando explicações lógicas, ou aceitar que estavam sendo guiados para algo que nem eles, nem a ciência poderiam entender. O que quer que fosse, uma coisa estava clara: a vida de João e de todos ao seu redor jamais seria a mesma. Com o passar dos dias, o clima na casa de João se tornava cada vez mais tenso e misterioso. Maria e José já não sabiam mais o que esperar do filho. João continuava a falar de eventos históricos e figuras do passado com uma precisão impressionante, e cada vez mais parecia que ele sabia algo que não deveria saber. O mistério estava crescendo, e com ele a sensação de que algo grande estava prestes a acontecer. Foi numa tarde fria de novembro que João teve um episódio que, sem dúvida, seria o ponto de virada da história. Ele estava brincando com seus brinquedos no chão, como sempre fazia, quando de repente ele parou e olhou fixamente para a janela. Seus olhos estavam mais sérios do que nunca, como se estivesse vendo algo além da realidade. Maria, que estava na cozinha, sentiu uma pressão no peito, como se algo estivesse prestes a acontecer. Ela se aproximou dele, mas João não a percebeu. Ele estava em transe, falando baixinho, quase como uma oração. As palavras que saíam de sua boca, mais uma vez, estavam em aramaico, mas dessa vez elas tinham um tom mais sombrio, como se fossem um aviso. Quando a verdade for revelada, os céus irão se abrir e a terra tremerá, mas só os puros de coração poderão ver a luz. Maria, com o coração acelerado, perguntou em um tom de desespero: João, o que você está dizendo? O que isso significa? Mas o menino não respondeu. Ele apenas olhou para ela com um olhar distante e disse:
Não é o tempo, mas o tempo vem, em breve. José, que havia entrado na sala nesse momento, viu o estado de Maria e o comportamento estranho de João. Ele se aproximou do filho e, com um tom firme, perguntou: João, o que você está tentando nos dizer? Por que fala de coisas que não compreendemos? João olhou para o pai, com os olhos ainda vazios e profundos, como se estivesse vendo algo muito além do que os olhos humanos podem captar. Ele então disse, com uma clareza impressionante: Eu vi a verdade, eu vi o que virá. O que foi perdido será restaurado, e vocês precisam estar prontos. Essas palavras marcaram um ponto de não retorno para Maria e José. Eles estavam diante de algo muito maior do que imaginavam. João não era apenas uma criança falando palavras sem sentido. Ele estava revelando algo profundo, algo que desafiava a lógica e a compreensão. Maria, tomada pela incerteza e medo, decidiu procurar mais respostas. Ela procurou por todos os meios possíveis, incluindo estudiosos, historiadores e até mesmo médiuns. Mas todos estavam igualmente perplexos. As palavras de João, de alguma forma, pareciam ecoar através da história, mas ninguém podia conectá-las de maneira concreta. José, por outro lado, começou a se questionar mais profundamente sobre o que estava acontecendo com seu filho. Ele sabia que algo extraordinário estava acontecendo, mas o que exatamente? Como poderiam entender e lidar com a situação? As palavras de João se tornaram um peso crescente, um mistério que ninguém parecia capaz de resolver. Naquela mesma semana, João começou a desenhar imagens em papéis espalhados pela casa. Ele desenhava figuras de antigos templos, cidades que não existiam mais, e figuras de homens e mulheres com semblantes sérios. Maria observava os desenhos, tentando entender a mensagem que seu filho tentava passar. Havia algo nas imagens que parecia familiar, mas ela não conseguia decifrar. José, então, se lembrou de algo que havia lido em um livro antigo sobre o Apocalipse e as antigas profecias de Jerusalém. As imagens que João desenhava eram surpreendentemente parecidas com aquelas descritas nos textos sagrados. Mas, ainda assim, algo estava faltando. O que João queria dizer com tudo isso? O que ele estava nos preparando para ver? Enquanto isso, o comportamento do menino se tornava cada vez mais peculiar. Ele começava a se afastar dos outros, passando longas horas em silêncio, como se estivesse ouvindo algo que ninguém mais podia ouvir. Ele parecia mais introspectivo, como se estivesse em contato com algo ou alguém que não era visível para os outros. A cidade, que antes parecia tranquila, começou a sentir o peso do que estava acontecendo. Rumores começaram a se espalhar e as pessoas começaram a falar sobre João. Alguns acreditavam que ele era uma criança abençoada, possuída por um espírito sábio. Outros, mais céticos, achavam que ele estava apenas brincando com a imaginação de uma criança. Mas para Maria e José não havia mais dúvidas. Aquilo era real. João estava canalizando algo muito maior do que eles poderiam compreender. O mistério estava se aproximando de seu clímax, e eles não podiam mais negar o inevitável. Algo grandioso, e talvez até aterrador, estava prestes a acontecer. Os dias que se seguiram foram marcados por uma tensão crescente. Maria e José estavam agora completamente envolvidos na busca pela verdade, mas as respostas estavam longe de serem claras. O comportamento de João se tornava cada vez mais estranho, como se ele estivesse sendo conduzido por algo ou alguém além de sua compreensão. Ele falava menos, mas suas palavras, quando proferidas, carregavam um peso que deixava todos ao redor perplexos. Foi numa noite fria, quando o céu estava coberto por nuvens densas e a lua se escondia, que o grande encontro aconteceu. João acordou no meio da noite dizendo que alguém o chamava. Ele se levantou, com os olhos ainda fechados, e começou a andar pela casa como se soubesse exatamente para onde ir. Maria, desesperada, seguiu o filho, mas ele parecia estar guiado por algo invisível, algo que ela não conseguia compreender. João parou em frente à velha porta da casa.
uma porta que eles raramente usavam. Ele olhou para ela com uma calma incomum e disse: "É aqui. A verdade está do outro lado." Maria, com o coração acelerado, hesitou por um momento. Ela sabia que não poderia parar aquilo, mas também sabia que não estava preparada para o que viria. Mesmo assim, ela abriu a porta. O que aconteceu a seguir desafiaria qualquer explicação lógica. Atrás da porta, havia uma sala que nunca tinha sido vista antes. Uma sala que parecia estar fora do tempo e espaço. As paredes estavam cobertas com símbolos antigos e figuras que se moviam como se estivessem vivas. O ar estava carregado de uma energia indescritível, algo denso que fazia a sala parecer pulsar com vida própria. Ali, no centro da sala, apareceu uma figura imponente. Um homem de aparência antiga, vestido com roupas que pareciam ter saído diretamente do tempo de Cristo. Seus olhos profundos e penetrantes estavam fixos em João, como se o conhecesse há séculos. Maria, sem conseguir controlar sua curiosidade e medo, perguntou: "Quem é você? O que está acontecendo com meu filho?" A figura olhou para Maria e, com uma voz que parecia ressoar no fundo de sua alma, respondeu: "Eu sou um mensageiro, enviado para guiar aqueles que estão prontos para a verdade." João é mais do que uma criança. Ele carrega o legado de todos aqueles que vieram antes dele, e agora ele é a chave para a revelação. João, que estava parado ao lado da figura, olhou para sua mãe com uma expressão serena e disse: "Eu vi o que virá, mãe. O que foi perdido será encontrado novamente. O ciclo se completa, e a humanidade terá a chance de se redimir." Maria, atônita, sentiu o peso das palavras do filho. O que ele estava dizendo? Estava ele falando de um fim iminente ou talvez de um novo começo? Ela mal podia acreditar no que estava presenciando, mas algo dentro de si lhe dizia que aquilo não era um simples sonho ou ilusão. A figura então se aproximou de João e falou algo que fez Maria gelar até os ossos. O tempo de preparação terminou. Agora você deve escolher. A verdade será revelada, mas nem todos estarão prontos para recebê-la. Muitos se afastarão, enquanto outros aceitarão o chamado. A tensão na sala aumentava, e Maria sentiu como se o peso de séculos estivesse sobre seus ombros. Ela sabia que não podia voltar atrás. A escolha que João faria ali e agora mudaria o curso de suas vidas para sempre. João, com a calma de alguém que já conhecia o desfecho, olhou para a figura e disse: "Estou pronto. A verdade será vista." No instante seguinte, uma luz intensa envolveu a sala, cegando-os por um breve momento. Quando a luz se dissipou, a figura misteriosa desapareceu, deixando apenas o vazio no lugar onde antes estava. A porta, que havia se aberto para revelar esse grande mistério, agora estava fechada novamente. Maria e José ficaram em silêncio, incapazes de processar o que acabara de acontecer. João olhou para seus pais, um sorriso suave no rosto, e disse: "O que foi escondido será revelado, e o mundo verá a verdade." Mas o que João sabia, e o que ninguém mais parecia entender, era que a revelação não seria fácil. O caminho à frente estava cheio de desafios e escolhas difíceis. A verdade estava lá, à espera de ser descoberta, mas somente aqueles que estavam dispostos a ver além do que os olhos podiam perceber seriam capazes de compreendê-la. O que aconteceu naquela noite marcou o começo de uma nova era para Maria, José e principalmente João. O menino, que agora parecia carregar uma sabedoria que desafiava o tempo, continuava a agir de forma estranha, mas cada vez mais as pessoas ao redor começavam a enxergar uma mudança. Aquilo que antes parecia um capricho infantil, uma brincadeira com palavras e lembranças distantes, agora tomava forma, e a verdade estava sendo revelada de maneira implacável. Nos dias seguintes, João começou a compartilhar com seus pais e com algumas poucas pessoas de confiança mensagens cada vez mais profundas, revelando verdades ocultas sobre o passado da humanidade, sobre o que estava por vir
e sobre o que seria necessário para a humanidade se redimir. Ele falava de grandes figuras históricas, como se tivesse estado presente nos momentos cruciais da história da humanidade. Suas palavras agora tinham peso, e até os mais céticos não podiam negar que havia algo fora do comum em suas revelações. Maria e José, embora ainda atordoados pela magnitude dos eventos, tentaram encontrar uma maneira de lidar com tudo isso. Eles sabiam que, de alguma forma, João estava destinado a algo muito maior do que uma simples infância. Ele carregava dentro de si um conhecimento profundo, algo que parecia ser uma combinação entre sabedoria espiritual e histórica. Cada vez mais, ele se tornava uma figura central, não só para sua família, mas para todos que o conheciam. O medo, no entanto, não se dissipava. Maria, mesmo com a confiança crescente em seu filho, temia que a verdade revelada por João pudesse ser demasiado para o mundo. Como a humanidade reagiria a essas revelações? O que aconteceria quando as palavras de João se espalhassem? Seriam as pessoas capazes de entender e aceitar a verdade ou a rejeitariam com medo e incredulidade? Uma manhã, enquanto o sol se erguia no horizonte, João olhou para os pais e disse: "O tempo chegou. A verdade será revelada para todos, mas muitos não estarão preparados. Eles vão resistir, mas não há como impedir o que deve acontecer." Foi então que, para espanto de todos, o primeiro grande evento predito por João ocorreu. Uma sequência de fenômenos naturais, que incluíam tempestades fortes, terremotos e mudanças climáticas abruptas, começaram a se espalhar pelo mundo. Não eram catástrofes apocalípticas, mas mudanças visíveis e incompreensíveis que mexeram com as pessoas de uma forma que nunca tinham experimentado. O mundo começou a se questionar. Alguns viam essas mudanças como um sinal de uma grande transformação. Outros como um castigo divino. E à medida que as revelações de João se tornavam mais frequentes, mais pessoas começaram a acreditar que ele estava, de fato, ligado a algo maior. Ele falava de novos tempos, de uma nova compreensão da vida e da espiritualidade. Ele falava da necessidade de purificação, de resgatar a humanidade de seus erros passados. Enquanto isso, Maria e José se viam em uma posição difícil. Eles eram os pais de uma criança que agora carregava o peso do mundo sobre seus ombros. Eles sabiam que, apesar de todo o medo e incerteza, o que estava acontecendo era real. João havia revelado verdades que não podiam mais ser ignoradas. Ele não estava apenas compartilhando conhecimentos antigos, mas algo muito mais profundo. Algo que mudaria a maneira como as pessoas viam o mundo e sua relação com a espiritualidade. João continuava suas revelações, agora com uma confiança que parecia vir de outra dimensão. Ele dizia que os próximos anos seriam decisivos para a humanidade. Ele falava de um tempo de escolha, em que as pessoas teriam que decidir entre seguir o caminho da luz ou continuar no erro, perpetuando os mesmos ciclos que levaram a humanidade a um ponto de desgaste e sofrimento. Maria, ainda atônita, compreendeu que seu filho estava destinado a ser uma figura central nesta nova jornada. Ele não era apenas uma criança com um dom extraordinário. Ele era um líder, um guia para uma nova era. Mas ainda havia uma dúvida que pairava no ar. João estava realmente revelando o futuro ou ele estava apenas transmitindo aquilo que ele já sabia de uma vida passada? Essa era a pergunta que muitos se faziam. Para Maria, não havia mais dúvidas. O que João estava fazendo era mais do que ensinar sobre o passado. Ele estava, de alguma forma, reescrevendo o futuro. E enquanto o mundo começava a mudar diante de seus olhos, João sorriu e disse com uma tranquilidade impressionante: "Eu sou apenas um mensageiro. A verdadeira transformação está em cada um de vocês. O tempo de despertar chegou." A revelação de João tinha efeitos não apenas em sua família, mas em toda a cidade e, com o tempo, em um círculo cada vez maior.
Os habitantes começaram a se agrupar, formar discussões e, em muitos casos, orações coletivas, tentando entender o fenômeno que envolvia o menino de 4 anos. Os locais de culto, inicialmente céticos, passaram a ouvir atentamente suas palavras, e muitos acreditavam que o retorno da verdade prometida estava iminente. Entre os habitantes da cidade, havia um homem chamado Rafael, um professor local que havia se afastado da religião muitos anos antes, frustrado com o que ele via como um mundo de falsas promessas e ilusões. Ele se tornara um grande cético, buscando explicações racionais para todos os fenômenos ao seu redor. Mas, ao ouvir as palavras de João, algo começou a mudar em seu interior. Rafael foi uma das primeiras pessoas a procurar Maria e José, querendo entender mais sobre o menino. Ele queria encontrar uma explicação lógica, uma razão pela qual João fosse capaz de falar de algo tão profundo. Rafael começou a passar horas conversando com o menino, tentando entender como ele poderia saber tanto sobre o passado e como ele se conectava com figuras históricas de uma maneira tão vívida. O que começou como uma simples curiosidade científica logo se transformou em uma busca pessoal e talvez uma mudança de crenças. Rafael encontrou-se em conflito, pois a lógica que ele tanto prezava já não conseguia explicar o que estava diante de seus olhos. Ele começou a se abrir para a possibilidade de que havia algo maior em jogo. Uma noite, enquanto Rafael estava conversando com João, o menino disse algo que parecia particularmente profundo. Os que negam a verdade do que está diante de seus olhos nunca verão a luz. Mas você verá, porque seu coração está mais aberto do que imagina. Essas palavras mexeram profundamente com Rafael. Ele, que já tinha perdido a fé, começou a questionar o que poderia ser sua verdadeira missão. Ele viu João não apenas como um menino, mas como alguém com a chave para desbloquear algo muito maior. Rafael não sabia o que isso significava para ele, mas sabia que sua jornada estava apenas começando. Enquanto Rafael passava cada vez mais tempo com João, Maria sentia um peso crescente sobre seus ombros. Ela sabia que o menino tinha um destino maior, mas também sentia que esse destino não era algo que ela ou José poderiam controlar. O futuro de João estava ligado a algo que transcende a compreensão humana, e ela começava a perceber que sua própria jornada estava interligada a esse grande mistério. Ao mesmo tempo, começaram a surgir outras figuras, pessoas de fora da cidade que buscavam o menino e as mensagens que ele transmitia. Alguns vinham com boas intenções, enquanto outros pareciam interessados em algo mais sinistro. A presença de João estava atraindo todos os tipos de pessoas, desde aqueles que viam nele um novo Messias, até aqueles que queriam usar seu poder para seus próprios fins. Maria, ainda dividida entre proteger seu filho e permitir que ele cumprisse seu destino, percebeu que não podia mais controlar o que estava acontecendo. Ela e José tiveram que confiar em João e permitir que ele seguisse seu caminho. Mas isso também significava aceitar que o mundo que eles conheciam estava mudando e que talvez nunca mais fosse o mesmo. Ao longo dos meses seguintes, o comportamento de João começou a se intensificar. Ele não se limitava a falar de eventos passados. Ele começava a descrever visões do futuro, detalhes que mais tarde se revelariam verdadeiros. Ele falava de guerras, de mudanças políticas, de como as sociedades precisavam evoluir para sobreviver a um novo tempo. Seus olhos, antes inocentes, agora carregavam uma sabedoria e uma gravidade que impressionavam qualquer um que os olhasse. Mas o mais perturbador eram as mensagens que João trazia. Ele falava sobre a necessidade de as pessoas se purificarem, de abandonarem suas crenças destrutivas, de se reconciliarem com o mundo e com a natureza. As palavras de João não eram apenas de sabedoria, elas eram um chamado para uma transformação radical da humanidade. Nesse momento, Rafael, que havia se tornado uma espécie de discípulo de João,
Começou a escrever um livro, documentando tudo o que o menino havia dito. Ele sentia que aquilo não era apenas uma história, mas a história de um novo começo para a humanidade. Ele queria garantir que as palavras de João não fossem esquecidas e que o mundo tivesse uma chance de entender o que estava prestes a acontecer. Enquanto isso, as tensões começavam a aumentar. A cidade, antes calma e pacata, agora estava dividida. Alguns viam João como um salvador, outros como uma ameaça. O mistério que envolvia o menino estava criando uma linha de divisão, e Maria sabia que a verdade sobre seu filho, quando finalmente fosse completamente revelada, poderia mudar tudo. Os dias foram passando, e a pequena cidade começou a se tornar o centro de um grande mistério. As palavras de João, que antes eram ouvidas apenas dentro de casa, começaram a se espalhar pelas ruas e praças. Pessoas de cidades vizinhas começaram a vir, não só pela curiosidade, mas pela crença de que ele poderia, de fato, estar transmitindo algo que iria mudar o mundo. Os relatos de suas visões estavam se tornando cada vez mais específicos. Ele falava de eventos históricos, de cataclismos naturais, mas também mencionava nomes de figuras políticas de países distantes, o que deixava ainda mais desconcertados os que o ouviam. Como uma criança de apenas 4 anos poderia saber tanto? E por que ele falava com tanta clareza sobre coisas que estavam além do seu entendimento? A comunidade estava dividida. Uns acreditavam que João era o mensageiro de uma verdade universal, o escolhido para transmitir uma revelação divina. Outros, mais céticos, viam em seus relatos uma habilidade extraordinária de reter e comunicar informações que ele poderia ter absorvido sem sequer perceber. Mas à medida que o tempo passava, ninguém conseguia negar que havia algo inexplicável no comportamento do menino. Maria, com seu coração cada vez mais dividido, procurava conselhos em todos os lugares. Ela passou noites insones, perguntando a si mesma se deveria permitir que João seguisse esse caminho, ou se ela deveria intervir de alguma forma para evitar que o menino fosse puxado para um destino que ela ainda não compreendia totalmente. O que significava a verdade que ele estava prestes a revelar? E por que ele insistia que o futuro da humanidade dependia de sua capacidade de enxergar algo além do visível? Enquanto isso, João, como se estivesse ciente da crescente tensão ao seu redor, começou a se isolar ainda mais. Ele passava horas em silêncio, com o olhar fixo no horizonte, como se estivesse em contato com algo ou alguém de um outro plano. Quando perguntado sobre o que estava pensando, ele apenas respondia: "A verdade será vista por todos, mas nem todos estarão prontos para enxergá-la." A cidade, que antes vivia uma rotina tranquila, agora era um campo de batalha de ideias. Grupos se formaram. Aqueles que seguiam João cegamente, acreditando que ele era a chave para uma nova era de sabedoria. E aqueles que questionavam, que temiam o que ele representava. Em muitos momentos, as tensões entre esses grupos quase explodiam em confrontos. A dúvida sobre o que era real e o que era fruto de imaginação parecia ser a única coisa que todos tinham em comum. José, cada vez mais preocupado com o que estava acontecendo, decidiu que era hora de buscar respostas de uma forma mais direta. Ele procurou ajuda com estudiosos, especialistas em religião e história antiga, tentando encontrar uma explicação para o comportamento de João. Mas tudo o que ele recebeu foram mais perguntas e mais dúvidas. Como poderia um menino falar de eventos que nem mesmo os mais eruditos entendiam? E por que ele estava tão certo sobre a chegada de algo tão grandioso? Foi então que algo inesperado aconteceu. Uma noite, João teve uma visão tão vívida e detalhada que ele não pôde mais permanecer em silêncio. Ele começou a falar com uma clareza quase assustadora sobre um evento iminente que abalaria o mundo.
Ele falava sobre uma mudança profunda no entendimento da humanidade, uma verdade que viria à tona, mas que a maioria das pessoas não seria capaz de compreender. Eles não estão prontos para ouvir, disse João, olhando diretamente para sua mãe, como se ela fosse a única pessoa que realmente pudesse entender. A verdade está escondida, mas ela não pode mais ser contida. O que foi perdido será restaurado, mas a humanidade terá que decidir se merece essa revelação. Essas palavras, ditas com uma calma impressionante, foram o estopim para o que estava por vir. A dúvida que permeava as mentes de todos se transformou em uma certeza desconfortável. Algo estava prestes a acontecer, algo grande e talvez impossível de parar. E João, com sua sabedoria inquietante, parecia saber exatamente o que viria, mas se recusava a dar mais detalhes. O que ele estava tentando dizer? O que significava essa verdade que ele tanto falava? O futuro estava sendo moldado, mas ninguém sabia ainda como ou porquê. Agora, mais do que nunca, as perguntas pairavam no ar, sem respostas. E à medida que as semanas passavam, a sensação de que algo iminente estava prestes a acontecer tornava-se ainda mais forte. O tempo, que antes parecia ser um aliado, agora se tornava o maior inimigo da humanidade. À medida que os eventos ao redor de João se intensificavam, os dias pareciam passar mais rápido, como se o mundo estivesse acelerando para algo grandioso, mas ao mesmo tempo assustador. As palavras do menino reverberavam em todos os cantos, e a cidade parecia estar à beira de uma grande revelação. Mas, ao mesmo tempo, havia uma sensação crescente de que as respostas que todos procuravam não seriam fáceis de aceitar. Maria, embora ainda tomada pela dúvida e pelo medo, começou a perceber algo profundo. Ela sabia que a verdade que João estava prestes a revelar não seria algo que todos estivessem prontos para ouvir, mas talvez fosse justamente isso o que o mundo precisava. O menino, com seus olhos profundos e sua sabedoria inexplicável, parecia carregar uma missão que estava além do entendimento humano. Enquanto isso, Rafael, o professor que havia se aproximado tanto de João, também refletia sobre tudo o que havia acontecido. Ele estava agora mais convencido do que nunca de que algo fora do comum estava ocorrendo. Ele havia testemunhado os eventos, as palavras e as visões de João, e não havia mais como ignorar o que estava diante de seus olhos. Mas o que significava tudo isso? O que João estava realmente tentando comunicar ao mundo? Rafael começou a escrever mais sobre suas observações, tentando entender os padrões nas palavras do menino. Ele percebeu que, por mais que tentasse, não conseguia encontrar uma explicação simples. Era como se João fosse a chave para um mistério que ultrapassava a razão humana. A única coisa que ele sabia com certeza era que, independentemente de como o mundo reagisse, nada seria mais o mesmo depois daquela revelação. As palavras de João sobre restaurar o que foi perdido começaram a ressoar cada vez mais na mente das pessoas. O que poderia ser esse perdido? Era a sabedoria antiga? A verdade histórica que havia sido apagada? Ou algo mais profundo? Algo que a humanidade tinha perdido ao longo do tempo? As perguntas continuavam a crescer, mas as respostas ainda estavam além do alcance de todos. Maria, embora cheia de dúvidas, começou a aceitar que não havia mais como voltar atrás. João estava prestes a cumprir um destino muito maior do que ela jamais poderia imaginar. Ela e José sabiam que o momento da revelação estava chegando, mas o que isso significaria para eles, para João e para o mundo inteiro? Uma noite, após uma intensa chuva que havia atingido a cidade, João acordou de um pesadelo. Maria, preocupada, correu até seu quarto e o encontrou com o olhar perdido, como se tivesse visto algo muito além do que o mundo poderia oferecer. "Mãe", disse ele com um tom sombrio, "a luz está prestes a brilhar, mas nem todos estarão prontos para enxergar. O mundo será dividido e a escolha será feita por aqueles que aceitarem a verdade." Essas palavras,
ditas com a gravidade de alguém que tinha visto o futuro, causaram um impacto profundo em Maria. Ela sabia que o que estava prestes a acontecer não era uma simples revelação, mas algo que mudaria para sempre o curso da humanidade. Mas qual seria essa escolha? E o que a humanidade teria que fazer para aceitar a verdade? João, com seu olhar distante, pareceu perceber a angústia de sua mãe. Ele sorriu suavemente e, em um gesto de calma, disse: "Não tenha medo, mãe. A verdade virá, mas ela só será aceita por aqueles com corações puros." Maria sentiu uma onda de emoções contraditórias. Havia medo, sim, mas também uma sensação de paz. Talvez, em algum nível, ela entendesse que o futuro de seu filho e o destino de todos estava sendo moldado por algo que transcende qualquer explicação lógica. O que estava para vir não era apenas um evento histórico, era uma revelação cósmica, uma mudança no entendimento humano. Naquele momento, Maria sabia que o tempo de respostas definitivas havia acabado. O que restava agora era esperar, com paciência, para ver como o mundo reagiria ao que João tinha para revelar. E quando a verdade finalmente fosse desvelada, ela entenderia que a humanidade não seria mais a mesma. À medida que os eventos alcançavam seu ápice, o mundo parecia se preparar para o que vinha a seguir. Mas ninguém, nem mesmo João, sabia exatamente o que aconteceria. A tensão aumentava a cada dia, enquanto pessoas de todas as partes continuavam a chegar à cidade, atraídas pela promessa de uma revelação grandiosa. João, cada vez mais introspectivo, parecia estar esperando algo. Ele falava menos, mas suas palavras, quando saíam, carregavam um peso incomum. Ele parecia ser a única ponte entre o mundo físico e algo muito mais profundo. Algo que transcendia o tempo e o espaço. Maria, José e Rafael estavam cada vez mais convictos de que a verdade de João não era apenas uma questão de fé, mas uma chave para uma transformação global. Em uma tarde, o menino se levantou abruptamente da cama, com os olhos ainda sonolentos, mas com uma expressão de total clareza. Ele se dirigiu para a janela, olhou para o horizonte e disse: "A luz será vista em breve, mas ela não será a luz que muitos esperam. A verdade será revelada, mas com ela virão escolhas que ninguém pode evitar." Essas palavras, ditas com uma calma que contrastava com a intensidade do momento, marcaram o fim de uma jornada. João sabia que a revelação estava prestes a acontecer, mas o que ele não sabia era como o mundo responderia a ela. A cidade, que antes estava dividida entre aqueles que seguiam João e aqueles que o viam como uma ameaça, agora parecia em suspense. As ruas estavam vazias, as casas trancadas, enquanto todos aguardavam a grande revelação. Algo estava prestes a acontecer, mas ninguém sabia o quê. O relógio estava correndo e o futuro estava prestes a ser decidido. Naquela noite, uma última visão tomou conta de João. Ele falou com uma clareza cristalina sobre o que estava prestes a acontecer no mundo. Ele mencionou grandes eventos, transformações e o que a humanidade precisaria fazer para sobreviver ao que estava por vir. Ele falou sobre a verdadeira natureza da humanidade, o propósito oculto em sua história e a importância de reconhecer a verdade. A cidade inteira parecia em silêncio. Todos aguardavam a grande mudança, o momento que João havia anunciado. No entanto, quando a grande hora finalmente chegou, o que aconteceu não foi o que muitos haviam esperado. Não houve cataclismos, não houve o fim do mundo. O que aconteceu foi mais profundo do que isso. As pessoas, após as palavras finais de João, começaram a sentir uma transformação interna. Alguns começaram a ver o mundo com outros olhos, enquanto outros ficaram paralisados, incapazes de aceitar a revelação. Mas, de uma forma ou de outra, todos estavam sendo tocados por algo além da compreensão humana. João, com a serenidade que sempre teve, olhou para seus pais e disse pela última vez uma frase que ficaria gravada na memória de todos. A verdade não é algo que se vê com os olhos,
mas com o coração. E aqueles que escolherem ver com o coração entenderão. A revelação estava feita, mas o impacto disso levaria anos para ser compreendido. O mundo não se transformou da noite para o dia, mas as sementes foram plantadas. As pessoas começaram a questionar suas vidas, suas crenças, seus caminhos. E assim, o mundo, embora ainda cheio de incertezas, começou a caminhar lentamente para uma nova era, uma era de despertar. E João, com seus olhos profundos e seu sorriso suave, agora descansava em paz. Ele sabia que sua missão estava cumprida. Ele não era mais uma criança com um dom estranho. Ele havia sido a chave para a transformação da humanidade. O que João revelou ao mundo e o impacto de suas palavras ainda ecoava na mente das pessoas. Mas com o passar dos anos, aqueles que viveram ao seu redor começaram a entender melhor o que ele significava. Não foi um evento súbito, não houve grandes cataclismos ou transformações físicas, mas sim uma profunda mudança interna que tocou cada indivíduo de forma única. A verdade revelada por João não era algo que poderia ser explicado em palavras simples, mas sim vivenciada de maneira visceral, sentida e compreendida por aqueles dispostos a abrir seus corações para ela. Maria e José, agora mais velhos, observavam com um olhar contemplativo o impacto da missão de seu filho. O mundo ao seu redor havia mudado, mas de uma maneira silenciosa e gradual. As pessoas começaram a buscar respostas para perguntas mais profundas sobre a vida, sobre seu propósito, sobre sua conexão com o universo e com o divino. Aqueles que antes duvidavam da sabedoria de João passaram a abraçar seus ensinamentos, e aqueles que o seguiram desde o início sentiram um crescente senso de paz, como se tivessem descoberto uma verdade eterna e atemporal. João, em sua essência, nunca procurou ser um messias ou um líder. Ele não procurava adulação ou poder. Seu papel foi sempre o de um simples canal de uma verdade maior, uma verdade que transcendia os limites do tempo e da história humana. A transformação que ele iniciou não foi de uma era para outra, mas de um coração para outro, de um entendimento para outro. Ele despertou em todos o potencial para ver o mundo com novos olhos, para entender as complexidades da vida com mais compaixão, sabedoria e amor. Com o passar dos anos, o legado de João se espalhou além da pequena cidade onde ele nasceu. Seus ensinamentos, muitas vezes distorcidos, mas sempre com uma centelha de verdade, chegaram a outras partes do mundo. Livros foram escritos, estudos foram realizados e muitos buscaram entender a profundidade das palavras de uma criança que, em sua simplicidade, revelou a grandeza do universo. Mas, para Maria e José, o que mais importava era o amor que eles viam brilhar nos olhos das pessoas que haviam sido tocadas pela verdade de João. Eles sabiam que seu filho havia cumprido sua missão, não por grandes feitos ou feitos grandiosos, mas pelo simples fato de ter mostrado às pessoas o poder da verdade e da fé. Agora, enquanto a cidade de João prosperava, com suas ruas mais vibrantes e seus habitantes mais unidos do que nunca, Maria e José sabiam que a verdadeira transformação não estava no que o mundo viu em João, mas no que cada pessoa, individualmente, foi capaz de enxergar dentro de si mesma. A luz que João trouxe ao mundo não era uma luz externa, mas uma luz interna, que iluminava os corações dos que estavam prontos para vê-la. E assim, a história de João, o menino de 4 anos que falou uma língua extinta e revelou uma profecia chocante, terminou. Mas o impacto de suas palavras e de seu legado continuaria a se espalhar por gerações, ecoando através do tempo, despertando a humanidade para uma nova forma de ver o mundo. Uma forma onde a verdade não era algo a ser encontrado fora de si, mas dentro de si mesmo. E no final, o que restou não foram as respostas, mas as perguntas que nos desafiam a crescer.
Porque, como João sabia, a verdadeira sabedoria não reside em saber tudo, mas em estar disposto a ver a verdade, onde quer que ela nos leve.